Torcedor do Palmeiras, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, chegando aqui com a equipe F, com o Pascoalzinho e também o Zé Elias, para falar muito do Palmeiras, pessoal fazendo uma análise desse jogo de ontem, essa partida polêmica que tá dando o que falar, né? E o Zinho aí mais uma vez representando o Palmeiras no debate, o Palmeiras que não tem nada a ver com a arbitragem, fez sua parte, venceu ontem e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Então bora dar uma olhadinha aqui no equipe F, deixe seu like para fortalecer, mas agora sem mais enrolação, bora pro vídeo? Pascoal? Sim. É preciso falar alguma coisa? Não, eu acho que, primeiro, boa tarde para todo mundo, boa tarde para você que está em casa, fã de esporte, boa tarde, Real. Se ainda posso dar uma boa tarde. Dá uma olhadinha naquele rostinho ali. Naquele rostinho necessidade, Pascoal. Claro que tem necessidade. Naquele rostinho ali, por Zé, favor, Pascoal. boa tarde, Zé. Vai, Zé, boa tarde, Zé. A necessidade, Avisei na Pascoal. sexta-feira, hein, Pascoal? Primeiro, o culpado de todos esses acontecimentos é o Zé Elias. Esse é o primeiro Ramon Abate Abel? Na sexta-feira... Como se precisasse, né? Na sexta-feira ele falou, não gosto, não me agrada, vai ter problema, sempre que ele apita tem problema, né? Aconteceu. Esse é um acontecimento. Eu acho que, assim... A necessidade, colocando as coisas bem claras, né? Se o Rigoni foi expulso por uma entrada... Não tem lance igual, tem entrada semelhante, lances semelhantes. Se o Rigoni foi expulso com um lance semelhante no meio de semana, na quinta-feira, o Andreas Pereira tinha que ser sido expulso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou chegar nisso aí depois. Segundo ponto, o pênalti foi um... Você vai chegar na virada de cara do Luciano, é isso que você quer dizer? Eu vou chegar daqui a pouco. Foi ridículo não marcar o pênalti. É uma vergonha, é um escárnio, é um escândalo não apitar um pênalti daquele. É um escândalo. Uma coisinha pro Alan. Alan, escolhe a chuteira certa para jogar. Você entrou, escorregou, caiu com a cara no chão. Você foi correr atrás do lateral esquerdo, caiu com a cara no chão. E ainda escorrega na área e faz o pênalti, Alan. Escolhe a chuteira certa. Esse é o primeiro recado. Porque jogador de futebol profissional tem que ter recado. Ele tem que entender o que ele é. Ele é profissional. Ele não pode fazer o que fez. O Alan não pode entrar escorregando e ninguém falar nada para ele. Ninguém, não pode passar em branco. É Alan. Terceiro ponto. O Zinho, só breve parênteses, o Zinho manja da estratégia do Pascoal. Terceiro ponto. Ele belisca, depois ele assopra. Não. Terceiro ponto. Esse lance aí. Pênalti. A vergonha. Não dá um pênalti desse. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de não dar um pênalti desse aí. Mas vou falar uma coisinha. Se tem um cara fera no vestiário, se tem um Lugano no vestiário, se tem um Oscar no vestiário, o Luciano ia escutar um monte. Se não é que os caras iam pra cima dele. Você é malandro, Luciano, pra virar a cara na hora do gol sozinho, você e o gol? Assume a responsabilidade e faz o gol, Luciano. Faz o gol, Luciano. Você tem responsabilidade nisso? Você não pode passar em branco nessa história. O pênalti é ridículo. É tratar o ser humano como idiota não dar um pênalti daquele. Mas, Luciano, faz o gol, Luciano. Tá vendo porque a torcida pega no seu pé? Eu gosto do Luciano como jogador, mas não pode dar esse mole. Ele tá sozinho dentro... Sabe que ele se assustou? Vou te dizer por que ele se assustou. O zagueiro o Gomes dá um pisa pra cá, o Gomes assim, ele se assustou. O que ele fez? Deu a bola pro lado. O Zé falou que não tava tão fácil de finalizar ali, não. Como não tava fácil? Tá ele, a bola, o goleiro e o gol. Os dois zagueiros atrás dele, como diria meu amigo Reinaldo Costa. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Pega a bola e dá uma raquetada. Faz o gol, Luciano. Pode fazer o gol. É permitido fazer o gol. Se livrou da responsabilidade. Deu a bola pro Tapia. O Tapia não ia chegar na bola. O passe foi ruim. O Alan fez pênalti. É pênalti. Agora, o Ramon Abate Abel concorre ao troféu afastamento. Mas aí... Toda hora ele é afastado. Ele fica 15 dias, aí ele volta e faz a mesma lambança. Não, pior que ele vai apitar a Série B, vai atrapalhar o jogo da Série B. Mas não tem que apitar a Série B, não tem que apitar nada. É isso que vai acontecer. Não tem que apitar nada. Tem que sair o Sintra, Bassols, esses caras que são os responsáveis, eles estão conseguindo... Eles transformaram a arbitragem do CNM, eles conseguem fazer pior que o CNM. Sim. Eles estão conseguindo fazer pior que o CNM. Sintra, por favor, Sintra.
Bassols, pô, eu gosto muito de você, Bassols. Você é muito gente boa, a gente já conversou várias vezes, mas não tá dando. Tetra, Entendeu? o boa Não tá tarde dando. pra você é com a pergunta fácil, do jeito que você gosta. Qual é a solução para a arbitragem brasileira a curto prazo? No curto prazo não tem. Ah, difícil, hein? Olha só, o VAR entrou para ajudar e está atrapalhando. Eu acho que tinha até menos erro. Porque o lance ali era simples, né? Era o VAR chamar o árbitro lá. Eu não estou tirando a responsabilidade do árbitro, não. Que ele estava no lance ali, ele podia assumir a responsabilidade. Ele podia marcar o pênalti no campo. Não marcou. Agora, o VAR poderia ter chamado. Chama para tanta coisa. Chama até para coisa desnecessária, que não é para chamar, porque é o árbitro com a interpretação dele do campo. Tem lances que eu acho que o VAR não tem que entrar para chamar. Mas é uma bagunça, precisa de mais treinamentos, precisa de mais profissionalização. O Abel até falou sobre isso, né? Melhores salários. Eu não sei quanto que ganha o árbitro, não posso nem estar aqui falando sobre isso, mas eu sei que eles não são profissionais. Zinho, por jogo, o árbitro FIFA, se eu não me engano, gira em torno de R$5.000. Árbitro FIFA, por jogo. É pouco. Desculpa o trabalhador brasileiro que sofre, que batalha tanto. Eu não quero comparações, eu estou falando dentro do futebol, o que gira de dinheiro, o que ganha o atleta, o que ganha o treinador, o que o clube arrecada, né? Tanta gente que está no meio do futebol e recebe. Uma pessoa que é fundamental. Chequei aqui, eu já tinha visto isso. R$8.000 8 mil aumentou? Série A do Campeonato Brasileiro. Aumentou então, vovozinho. 8 mil, um multiplica absurdo. por... Multiplica aí por 8 a cada 4 jogos. 4 jogos. O cara apita mais do que 4 36. jogos por mês, né? Apita Mais do que um por semana. O rapaz que apitou o mas jogo do mesmo Corinthians... assim, eu acho que assim. O Ramon se Abate Abel você- apitou quinta e domingo. Foi Mas mal assim, nos eu quero dois. dizer o seguinte, passou a hora de profissionalizar essa coisa mesmo. Aconteceu esse erro aí. Se o cara está desde segunda-feira, desde hoje, lá no seu centro de treinamento, com cobrança, com treinamento, com revisão, com punição, o jogador não é punido quando o clube aí acha que ele cometeu uma indisciplina. Enfim, eu acho que passou da hora de tentar também profissionalizar essa classe, que a cobrança toda semana a gente está aqui falando de arbitragem. Concordo com os companheiros, para mim eu também marcaria pênalti, né? Não tem nem o que discutir, para mim foi pênalti também. O lance da expulsão eu discuto, eu acho que o Rigoni não tinha que ser expulso e nem o Andrés, é a minha opinião. Eu acho que assim, o amarelo ali, para o lance, a intensidade que foi, da maneira que foi, né? Ele chega na bola, aí ele é imprudente, deixa o pé um pouquinho mais e acaba pegando no Marco Antônio, mas eu acho que assim, tá aí o lance e tal, não sei, é discutível. Eu não tô assim nessa coisa que, foi como diz o Crespo, como é que ele usa a palavra? Esqueci, vergonhoso não. Escandaloso. Escandaloso. Escândalo, né? Escandalosa. Escandaloso. É discutível. Pode ser, tem juiz que vai chegar e vai dar o vermelho, tem outros que vão dar o amarelo, é discutível, né? Porque tem também a disputa da bola ali. O pênalti não, pênalti foi escandaloso, tinha que marcar o pênalti. Agora, eu falei ontem, e se vocês quiserem eu posso repetir, mas acho que vai ficar repetitivo, né? Porque eu já vi que está até no site da ESPN aí, o corte daquilo que eu falei. Acho que a coletiva foi um escândalo também, foi escandalosa a coletiva, porque não só o pênalti tinha que ser falado na coletiva, tinha que ser falado, para mim, também, por que o São Paulo, com 2-0, com jogadores experientes, jogando em casa, com a torcida, toma 3, eu falei 45 minutos, mas não foi não. 20 minutos. Foi 25 minutos, 20 minutos. Toma 3 gols em 20 minutos e assiste o Palmeiras reagir, o Palmeiras buscar. Então o Palmeiras tem seus méritos. Tem o pênalti, o juiz errou. Mas assim, eu também tenho que valorizar um time que vai buscar uma virada. E acho que tem que ser discutido.
O Crespo não entendeu o que estava acontecendo no jogo. Aí se prender somente nesse lance, tem que reclamar, esse juiz tem que ser afastado, o São Paulo foi prejudicado nesse lance. Só que em 20 minutos não podia tomar 3 gols. Não podia tomar 3 gols. Eu estou plenamente de acordo com o Zinho. Acho que o Crespo foi bem mal no segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso. Porque ontem, diferentemente, por exemplo, de domingo retrasado, quando ficou muito claro no Corinthians e Flamengo, que quando os técnicos precisaram dos bancos, havia uma disparidade gigantesca, tanto que o Flamengo cresce não só no aspecto físico, como no aspecto técnico e vira o jogo para cima do Corinthians. Ontem, e eu posso até dar os nomes de quem estava no banco do São Paulo, havia boas opções, melhores do que, por exemplo, entrar o Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio. Ou o Oscar, que ganha um salário super alto, é um jogador reconhecido, um jogador internacional. Não pode, quando o time está ganhando em casa por 2-0, atuar por 20 minutos. Se o Oscar não pode jogar 20 minutos, um jogo que você está vencendo por 2-0 contra o Palmeiras, um jogo potente, um jogo grande, não vai entrar nunca. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Zé, a presença do Abel Ferreira, a gente sabe como é que os jogadores do Abel se comportam em relação à arbitragem. Qualquer lateral é discutido, é brigado. Antítese do São Paulo. São Paulo parece um time europeu, time de Premier League. Ninguém reclama de nada. Acabou o jogo, não teve para ir no Ramon Abate Abel, Zé. Não estou falando agredir, não é nada disso. Mas não tem pressão nenhuma. Não. É um time que aceita tudo. O Palmeiras é o contrário disso. Sim. O Palmeiras reclama cada metro quadrado, que tem eventualmente ficado em desvantagem. Você acha que a presença do Abel e o que ele fala também, de certa maneira, intimida os árbitros brasileiros? Boa tarde ainda. Boa tarde, Plirra, boa tarde, Pascoal, boa tarde, vovozinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Plirra, eu acho que não, porque em todo final de semana, toda rodada, todo mundo reclama. O Abel já passou a ser um treinador brasileiro. Para mim, eu não mas posso... eu digo também comportamento à beira do campo. Mas na beira do campo eu acho que os árbitros são fracos. Eu não vou usar uma outra palavra que eu penso porque posso ser processado, mas eu acho que eles são fracos, eles têm medo do Abel. Porque o Abel reclama, fala o que fala, porque dá para ver, né? Todo mundo consegue ler, fazer a leitura labial lá e ninguém toma atitude nenhuma. Né? Então, assim, e outros treinadores também falam, o próprio Mano também fala bastante. Eu acho que, assim, os árbitros não são intimidados pelos treinadores hoje. Porque eles sabem que vão reclamar, que, querendo ou não, os dirigentes, os treinadores, todos irão reclamar. Porque ninguém vai estar contente com a arbitragem quando acontecem determinados episódios. Né? Mas, assim, eu acho que os árbitros são ruins mesmo. Na minha opinião, eles são ruins. Primeiro, assim, são ruins. Eu não tenho a menor dúvida, Eles Zé. são ruins mas e depois, como é que você sabe o que explica acontece? um VAR tão intervencionista como é o brasileiro, que vira e mexe toda rodada pelo menos um caso de pênalti inventado, penalidade mínima ao invés de penalidade máxima. E aí um atropelo essa desse história, não é nem chamado. E, por exemplo, a CBF, né? A CBF, no mínimo, mas não faz parte do protocolo, mas pela transparência, pela clareza e pela lisura do campeonato, poderia sim ter colocado a conversa do VAR entre o Ramon Abad e o VAR, porque existiu. Existiu. Porque ele ficou com a mão no ouvido. Ele ficou com a mão no ouvido. É uma solicitação do presidente Júlio Casares. Essa pública, conversa... E nesse momento o Rui Costa, que é da direção de futebol do São Paulo, está na sede da CBF e terá acesso aos áudios. Esses áudios não serão muito provavelmente reproduzidos, mas ele vai ouvir. Mas deveria, por lisura ao campeonato, porque essa conversa existiu. Mas não faz parte do protocolo. Não, mas eu sou o presidente da CBF, pela lisura do produto que eu estou fazendo, eu exijo que faça isso aí. Mas vai mudar. Não interessa, vamos mudar o protocolo. O presidente, o Samir, não falou que vai mudar o futebol para melhor? Então vamos fazer o seguinte, vamos liberar os áudios. E uma outra coisa, presidente, sabe o que o senhor poderia fazer? Ao invés de o senhor colocar, e aí são normas, né? Eu já venho falando isso desde que eu estava na Rádio Globo. Eu trabalho como comentarista há 15 anos. 15? 15 anos, vai fazer 16 anos. O Pascoal está aqui, foi meu professor e continua sendo meu professor todos os dias. Eu sempre falei, o árbitro tem que falar depois do jogo. O árbitro faz parte do espetáculo. Sabe por quê?
Porque você está me falando, né? Você me fez uma pergunta se eles se sentem pressionados pelos treinadores. Os árbitros, eles são pressionados, de uma forma geral, por tudo aquilo que envolve o jogo de futebol. Né? Pela pressão dos clubes, pela pressão da necessidade de arbitrar, fazer uma boa arbitragem. Só que o que acontece? Eles estão jogados ali, a cada instante tem uma troca de comissão, a cada troca existe uma forma de dirigir, a cada troca e a cada semana existe um protocolo e uma mensagem nova para que eles possam alterar os protocolos. Né? Então, o que acontece? Para evitar essa pressão, para evitar todo esse constrangimento do Boto, falar que existe algo no ar, suspeito no ar, para o auxiliar do Palmeiras, que há um tempo atrás também falou isso, que tem coisas no ar, não é só o Boto não, todos. Porque a primeira coisa que fala é que o campeonato está roubado, o campeonato está manchado, o campeonato está isso, precisa investigar, precisa fazer isso, fazer aquilo. Por favor, simples. É simples. Peguem um árbitro, como se fazia nos anos 80. O que você viu naquele lance? Eu não enxerguei, eu vi um tapa, eu vi um soco. Porque você pega o árbitro ali, na emoção, no calor do jogo, e aí ele vai ser verdadeiro. Porque não vão prepará-lo depois para uma entrevista, né? Porque depois não vão preparar o áudio, não vão começar a soltar notas e assessorias para tentar modificar e fazer notícia. É isso aí, galera. Mais um vídeo aqui no canal e o pessoal aí falando, né, sobre a partida de ontem. Essa partida aí que vai dar o que falar ainda por longos dias, né? Mas o importante aí foi que o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-0 de virada no segundo tempo. Palmeiras que fez um péssimo primeiro tempo, mas com as mexidas, né, do Abel Ferreira aí para o segundo tempo, o Palmeiras entrou com outro time praticamente e conseguiu essa vitória importante, né? O Palmeiras, na minha opinião, não tem culpa, né, desses erros de arbitragem. Isso não vem acontecendo não aconteceu, aliás, só no Choque Rei, mas vem acontecendo aí em vários jogos, né? Então, nesse último domingo, dia 5, o Palmeiras bateu o São Paulo de virada no Morumbis e somou 3 pontos importantíssimos no Brasileirão, assumindo a primeira colocação da tabela geral do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols do Verdão na partida, o atacante Vitor Roque deu o que falar nas redes sociais após um post polêmico. O advogado desportivo Gustavo Lopes explicou o caso. Segundo ele, o camisa 9 corre um risco de ser punido pelo STJD. Caso haja denúncia e acolhimento, a pena pode ser de suspensão de 5 a 10 jogos, além de multa, avaliou a lei do campo. Então a informação aqui é bem grande, né? A informação sobre o Vitor Roque, mas resumindo aqui para vocês, então, o Vitor Roque pode pegar de 5 a 10 jogos, né? Após essa foto aí, eu nem preciso falar o que foi, né? Ele postou aí nas redes sociais e acabou gerando uma repercussão enorme, né? Já estava bem polêmica aí a situação após os erros de arbitragem, né? Como eu falei, e agora a situação piorou ainda mais e agora o Vitor Roque pode ser prejudicado e principalmente o Palmeiras, né? Um dos principais atacantes aí juntamente com o Flaco Lopes. Mas eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários e eu volto daqui a pouco com mais um vídeo para falar ainda mais sobre o Palmeiras.